Sim, Planeta Mercúrio, que uhum, simboliza a inteligência, a sim, comunicação, na casa 5, na casa certo, de fogo, na casa de leão, né? sim, O planeta Mercúrio, como eu já disse, rege dois signos, né? Ele uhum, rege Gêmeos e rege sim, o signo de Virgem. Então, eu vou dar uma palhinha, né? Vamos dizer assim, de sim, Mercúrio e Gêmeos na casa 5 e depois eu falo de Mercúrio e Virgem na casa e 5. Virgem, isso, Então, Mercúrio e Gêmeos. hum, Você tendo o Mercúrio na casa 5 vai existir aí um interesse, né, dessa pessoa e uhum, vai ter muita afinidade com pessoas visando a parte intelectual. Mercúrio certo, aí, ele procura isso, né? Como eu uhum, falei, ele simboliza o intelecto, ele simboliza a isso, inteligência, ele simboliza a o comunicação. Então, o pensamento, interesse dele, ele vai atrair pessoas com essas características mercurianas, vamos dizer assim. sim, Existe uma facilidade, uma atração, como a gente está falando de romances, né? Uma casa dos romances, a casa da paquera, é a casa dos casos, é uma atração por pessoas mais novas. faz Então, todo sentido, normalmente você vai ver, né, isso pegando só o Mercúrio, tá, gente? claro, Você ter uma atração por pessoas mais novas, ou não necessariamente pessoas mais novas com relação à idade, mas pessoas que tenham um caráter, uma dinâmica jovial, jovial, dinâmica elétrica, sim, espirituosa, né? Que é bem sim, característico dos mais novos e de verdade, Mercúrio. Atração pela comunicação, né? São pessoas uhum, que precisam se expressar, então ele vai sim, buscar isso nesse outro, vai buscar pessoas mais vibrantes, uhum, inteligentes. Gêmeos aí vai ter uma mente muito ágil, né? Vai dar essa qualidade, né? Uma agilidade para isso. uhum, Então, isso vai facilitar esse indivíduo a se expressar com muita facilidade, assim como o Sol, o Mercúrio na uhum, 5, é fácil para ele também expressar o que ele sente, expressar suas ideias. Ele vai, como eu falei, a casa 5, ela gosta de ser reconhecida por algo. No caso uhum, de Mercúrio, reconhecimento aí é ser reconhecido pela sua inteligência, pela sim, sua versatilidade. Ele vai ter uma facilidade muito na expressão escrita e corporal, aquele brilhinho no olhar, né, mercuriano, curiosidade. Então, ele vai ser pessoa, como é a casa 5, é a casa do divertimento, vão ser pessoas uhum, que vão ter essa facilidade também, festeiros também, vários interesses, gostam de se divertir, vida social agitada, agitada, e assim, vários interesses, né? É aquele que se der né, em duas, três festas ao mesmo. É que a festa vai falar, olha, tá, tem uma festa lá na casa de não sei quem, você tá afim? Vamos lá, vamos lá. Tem uma é, balada, ele vai, ele curte qualquer ele vai coisa. em Né? tudo, O negócio dele é a interação. É por isso que sim, ele gosta dessa parte das festas, porque para ele o legal é ele trocar as informações, é ele conhecer pessoas. Tem uma característica desse Mercúrio que nessas relações, como a gente está falando que é a casa dos romances, dos namoros, eles não se aprofundam muito nessa parte. uhum, Então, aí também tem aquela questão um pouquinho mais de o volúvel, de conhecer, sabe aquele, o Gêmeos tem muito essa coisa, né, na casa sim, 5 de atirar para tudo quanto é direção. Então, é aquele que também tem aquela coisa, vai numa balada, ele pode ficar com duas ou três pessoas, para ele é normal isso, você entendeu? não é difícil namorar duas pessoas ao mesmo tempo, Não, ter os para seus ele próprios gêmeos, consegue, ele tem essa versatilidade. sim, mas a gente está falando de gêmeos, não de virgem, Também tem interesse por jogos de azar, sim, muito, de arriscar, e especulações também, né? Porque é a sim, casa da especulação. Quanto a filhos, ele pode resistir inicialmente a ter filhos cedo. uhum, A energia de Gêmeos e tanto de Mercúrio, normalmente eles gostam de protelar.
eu preciso estudar, eu preciso fazer uma MBA, eu preciso fazer pós antes. Então, os filhos, eles vêm mais tarde. Até porque também tem uma coisa, os gêmeos, né, e tanto o Mercúrio, tem aquela coisa do adolescente, né, a energia um pouco mais imaturo. Então, por isso, Imatura. os filhos, eles Sim. vão ficar num plano mais, como é que fala, mais para frente. E adoram organizar eventos. Como a gente está falando de festas, eles são os Sim. primeiros também para entrar nisso. Isso. Os filhos, nesse caso, quem tem Mercúrio na casa 5, a gente já pode ter uma característica de que filhos vão ser bastante versáteis, dinâmicos, inteligentes, vão dar trabalho em termos de comportamento. Aquelas crianças agitadas, que precisa de movimento e que precisa queimar o combustível. Porém, em Virgem, ele já tem uma outra qualidade, né? O Virgem, ele aí já não é mais, ele não é esse que atira para todos os lados. Não. Nesse caso, ele vai ser mais seletivo, vai ser bastante seletivo, ele vai tender ao perfeccionismo mesmo, ele vai selecionar essas pessoas, vai ser de poucos romances, mas ele vai ser muito seletivo nessa parte, é diferente de Gêmeos. Também por uma questão de, como Virgem é um signo de terra, a questão de filhos também existe uma tendência a também ter mais tarde. Mas aí já não é mais pela imaturidade. É por outro motivo. É por um motivo mais da razão mesmo. Falar, não, eu preciso ter isso. De pé no chão. Eu preciso, muito pé no chão. Eu preciso primeiro ter uma estrutura. E os romances aí também vão ser sérios. Apesar da casa 5 ser diferente da casa 7, que a casa 7 é a casa do casamento, a casa da ligação mesmo, né, da parceria. A casa 5, o virgem aí, ele não vai conseguir levar assim como os gêmeos, por exemplo. Não. Se deixar, ele vai namorar sério. Ele precisa tomar cuidado com isso, ele vai levar muito a sério. Os terra, né? Os de terra, no geral, fazem isso. Mais sistemáticos, né, em relação a isso, mais organizados. Metódicos, né? Os filhos aí, eles têm desses filhos, em termos de comportamento, eles vão ser muito críticos com esses filhos. E vão tornar esses filhos a ter um olhar, vão estimular esses filhos a ter um olhar mais crítico, mais prático. Então, no caso aqui, como a casa 5 é a casa da diversão, assim, o virgem aí, ele não vai ter tanta criatividade. Não é o forte dele a criatividade. Não. O forte dele é a praticidade. Então, ele vai ser o mais prático que ele puder ser. Perfeito. Vai ser aquele cara que vai agendar as atividades. Então, por exemplo, a gente está falando de uma casa de prazer, né? Uma casa de, divertimento. Não, mas ele vai ter lá a agendinha dele, né? Alada, 22 horas, com não sei quem. Domingo, almoço, depois do almoço, vamos jogar o hora, às 13 horas. Isso. E como a casa 5 é a casa dos jogos, né? Nesse caso do Virgem, por exemplo, ele adora montar coisas. Então, quebra-cabeça para ele já vai divertir ele bastante. Verdade. Né? A casa 5 é a casa da espontaneidade. No caso aí, Virgem não vai se sentir tão espontâneo. Não, não vai ter esse lado. Diferente essa é a diferença de Gêmeos.